Boa noite, irmãos, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar a lei de Deus, os 10 mandamentos, mas nós ainda estamos vendo o resumo, não é aquilo que Jesus Cristo falou a respeito de tudo que nós podemos fazer pelos mandamentos. Estamos vendo os 4 primeiros mandamentos. O resumo dos 4 é amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, amar a Deus nestes 4 aspectos. Ou seja, se você quer cumprir os mandamentos da lei de Deus, você tem que amar a Deus desta forma, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Mas para isso a gente precisa saber o que significa, não é? Amar a Deus de todo o coração, nós já vimos, está muito relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções. Você tem que usá-los para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para mostrar que você não é guiado pelos seus sentimentos, você não é guiado pelas suas emoções. A maioria das pessoas que vivem em pecado vivem justificando o seguinte: mas eu senti no coração. Era um desejo do meu coração. E aí vem tudo quanto não presta, não é? Tudo quanto é de pecado que a Bíblia condena vem. Não é? Homossexualismo, assassinato, tudo. Sai esse desejo do coração. Foi o que Jesus Cristo disse. Olha, do coração procedem estas coisas, adultério, prostituição, e ele vem dizendo. Então, amar a Deus de todo o coração é você não se guiar pelos seus sentimentos. Na verdade, é você conduzir os seus sentimentos de acordo com a palavra de Deus. Mas nós já vimos isso bastante. Estamos vendo o que significa amar a Deus de toda a alma. E eu passei uma tarefa para os irmãos, não sei se vocês lembram, que era de ler Efésios capítulo 2, não é? Mas, se não leram, vamos ler agora, não é? Fazer aqui o nosso estudo em cima dessa passagem. Efésios capítulo 2, a epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2. A alma diz respeito ao teu interior, não é? É o novo nascimento. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, importa-vos nascer de novo, e Nicodemos bugou o cérebro dele e ele disse: como assim? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Como é essa conversa? Aí Jesus Cristo disse: olha, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então Jesus Cristo estava falando da alma, a alma renascer, porque a que ele tinha anteriormente não prestava, não tinha mais valor algum diante de Deus. Por isso ele precisava nascer de novo do espírito. Veja só, e a alma, essa alma regenerada, ela precisa ser a mestra de toda a tua vida. Ela precisa conduzir você no seu comportamento, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, em tudo. A alma regenerada tem que ser a diretriz, tá certo? Vamos ver aqui. Para amar ao Senhor de todo o coração só é possível se você o amar de toda a alma. Então não adianta uma pessoa não regenerada, uma pessoa que ainda não teve o novo nascimento, não adianta você dizer para ela: ame a Deus com todo o seu coração. É perdido, porque ele não vai. Só é possível amar a Deus de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento, se você o amar de toda a alma, porque na verdade é na alma que está a luz, não é, da regeneração, para que guie todos os outros aspectos. O nosso dever para com Deus é amar ao Senhor, nosso Deus, de toda a nossa alma. Amar com toda a alma
é igual a amar a Deus com tudo o que você é por dentro. Então, aqui está a diferença entre o joio e o trigo. Entre a palha e o trigo. Por quê? O joio, ele consegue se misturar entre nós e consegue parecer um crente. Tipo um Judas. Judas estava lá no meio, nenhum dos discípulos desconfiava. Mesmo Jesus Cristo dizendo, o que colocar a mão no prato comigo é esse o traidor. Eles não conseguiram entender que era Judas. Porque Judas se passou muito bem por um trigo, só que sendo joio, sendo um traidor. Tá? Aí, o que é que vai diferenciar? É a alma. Se você ama o Senhor por dentro, de fato, você vai amar a Ele, você vai se incomodar e vai querer amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a sua força. Antes versus depois da regeneração. Efésios trata disso. Uma alma não regenerada, uma alma que não teve o novo nascimento, e uma alma regenerada, uma alma que teve o novo nascimento no Espírito. Efésios capítulo 2 trata disto. Veja só, a gente vai ler do 1 ao 10, mas vamos por partes. Veja o que diz o versículo 1. Ele quem? Deus, não é o Pai, vos deu vida. Por quê? Ele nos deu vida por quê? Nós estávamos mortos. Não tinha como entender Cristo. Não tinha como amar a Deus. Não tinha condição nenhuma diante de Deus. Estávamos mortos. Agora, na verdade, nós tínhamos muita energia, muita força, muito amor a dar. Na verdade, nós tínhamos. Mas esse amor, essa força, esse entendimento, essa alma, a gente dava a quem? Ao inimigo, ao pecado. Observe, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que Paulo está deixando claro aqui é que você não era vivo, na verdade, você era morto em delitos e pecados. Então, tudo que você tinha era relacionado à morte que vem pelo pecado. Todas as coisas que é relacionada ao pecado, você era inclinado para isso. Aí ele diz, mas ele te deu vida. Mas veja só, estando vós mortos em delitos e pecados, veja o que o versículo 2 diz. Nos quais andastes outrora, delitos e pecados, que antigamente vocês andavam, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de você se converter, quem era você? Você era um servo fiel do diabo. Essa é a realidade. Porque você estava morto para Deus. E você estava totalmente subjugado pelo diabo e você era escravo do pecado. Aí também, Paulo diz assim, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqui Paulo está indo para os judeus. Porque os judeus, eles sempre fizeram essa distinção, né? Não, os gentios são um povo maligno, abominável, ninguém chegue perto. Então ele se considerava a nação escolhida de Deus. E de fato foram. Mas Paulo está dizendo que antes de Deus agir no coração deles também, eles também andavam nessas inclinações da carne, nos quais também todos nós, aí Paulo se inclui, outrora, antigamente, andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e
dos pensamentos. Veja, irmãos, que coisa interessante. A carne guiando você. A carne guiando Paulo, a carne guiando todos aqueles que não tinham Cristo. E eles faziam a vontade dos pensamentos. Você percebe aqui o perigo que é a mente? Aquilo que eles pensavam, eles iam. Então a mente conduzia eles ao pecado. Por quê? Porque eles estavam inclinados para fazer a vontade da carne. E aí ele diz, e éramos por natureza, ou seja, desde o ventre, desde a concepção, por isso que Davi diz, em pecado, me concebeu minha mãe. E ele diz, eu nasci em iniquidade. É assim, desde a concepção, a natureza é do pecado. A natureza é ser inimigo de Deus. Ele diz, olha, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Todo mundo no mesmo balaio, não escapa um. Éramos por natureza filhos da ira. Que ira? Hein? Sim, de quem? De Deus. O que Deus tinha sobre todos nós era ira. Mas ele interrompe essa ira quando ele nos ama, sendo nós ainda pecadores. Nos escolhe para nos salvar. E quando ele nos salva, ele nos dá vida. Hoje nós só queremos Cristo porque ele nos deu vida. Tinha como a gente querer Cristo antes dele nos dar vida? Não faz sentido, irmãos. E a Bíblia condena esse tipo de pensamento. Então vamos lá. O 4. Mas, veja, ele mostrou toda aquela condição terrível, abominável, né, de ira de Deus sobre essas pessoas, sobre todos. Aí depois ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí está a diferença, não está no nosso amor a Ele, não está na nossa escolha, não está na nossa percepção, não está nos nossos pensamentos, porque os pensamentos, na verdade, eram contrários, foi o que nós lemos, né? Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Então a carne, né, a carne pecaminosa e os pensamentos estavam alinhados, um trabalhando pelo outro. Para quê? Para o pecado. E estando nós mortos, aí ele reafirma, né? Ele reafirma, é como se dissesse, olha, pare de querer enfeitar. Pare de achar que você estava num estado... tipo numa UTI, e de repente um pensamento veio para Cristo. Não foi. Foi Cristo que veio para você. E estando nós mortos em delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí ele diz, pela graça sois salvos. Foi de graça, misericórdia. E o 6 diz, e juntamente com ele... com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É verdade? E essa cadeira é um lugar celestial? Porque que eu estou vendo vocês estão sentados numa cadeira aqui, em um templo de parede. Ele fez você assentar nos lugares celestiais em Cristo? Como é? Só aqueles que já morreram. A invisível geral. Não, é essa mesma. A igreja eleita de Deus, a igreja invisível do Senhor. Existe a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que já morreu, está com o Senhor. A militante somos nós, que é a mesma. Estamos. Mas a igreja invisível é ela, mas você faz parte, você é da igreja invisível. E você está assentado nos lugares celestiais? Tá?
Tá sim. O reino de Cristo já alcançou você. Cristo está aqui, nós estamos em Cristo. Aonde Cristo está, nós também estamos. E para Deus é tão certo. Veja, por exemplo, pode falar, entrega aí, irmão Carlos. Porque ele diz: somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, que Deus deixou para que andássemos nela. Vai vir esse texto aí. Porque depois da conversão, a gente tem que ter essa condição. De ter Cristo conosco e fazer as boas obras, não para ser salvo, mas é salvo para fazer as boas obras. Perfeito. Para seguir os ensinamentos de Cristo. Perfeito, é isso mesmo. Aí veja, quando diz assim, você está assentado nos lugares celestiais em Cristo, Jesus, é porque Cristo é o Rei. Você está em Cristo. Esse lugar celestial é Cristo. Se você está em Cristo, você está no lugar celestial. Só que também tem o seguinte: para Deus não existe presente, passado e futuro. Deus, ele é atemporal, e para Deus, em suas promessas, é tão certo que você é salvo, que ele já te vê lá, tudo consumado. Veja só o que diz Romanos 8. Eu não coloquei o texto aqui, mas vamos ler. É o 8, Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 29. Olha só o que ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, né, esse conheceu elegeu, amou, aos que de antemão ele amou, né, ele teve uma relação com estes, também os predestinou. Não, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, não tem uma pessoa que foi predestinada e não seja chamada por Deus para ser de Cristo. E aos que chamou, a estes também justificou. Então Deus não chama a pessoa e deixa ela nos seus pecados, não. Ele aplica a justiça de Cristo nessa pessoa, justifica ela, para que ela, diante de Deus, seja um eleito puro, um crente sem pecados. Mas não porque ele não peca, mas porque Cristo pagou todos os pecados dele. Por isso ele é justificado. Ele não é justo, ele é justificado. Justo foi Cristo. E Cristo pegou sua justiça e cravou-se na cruz com sua justiça. Para quê? Para te fazer justo. Então é como se ele estivesse doando a você a justiça dele. Por isso que a ira do Pai caiu sobre ele. Que era para cair sobre nós, que nós éramos os filhos da ira. Não é? Mas não, caiu sobre Cristo. E a justiça de Cristo veio para você. E quando o Pai olha, vê a justiça de Cristo em você. Então não tem mais ira sobre você. Mas observe, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que significa isso? Mas você já está glorificado? E você não foi chamado? Você não foi predestinado? Você não foi chamado? Você não foi justificado? Porque aos que ele predestinou, né, conheceu, ele predestinou. E aos que predestinou,
ele chamou. E aos que chamou, ele justificou. Você não é nenhum desses? É. Mas você é glorificado? Não. Mas para Deus, sim. Porque Deus ele não está preso ao tempo. É tão certo a tua salvação que para Deus você já está lá. E ele já tem você por glorificado. Mas aí nós precisamos ter essa compreensão. Tudo por causa de Cristo e porque ele deu vida a você. Aí o versículo 7 diz: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Então tudo isso ele está dizendo para a glória dele. Ele está dizendo assim, olha, você era morto, eu ressuscitei você, você era filho da ira, você agora é filho de Deus, você está em uma condição totalmente diferente, porque eu fiz isso com você. Porque eu queria mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da minha graça. Graça! E aí vem o homem querer pontuar. Dizer que, não, mas eu tenho parte nessa salvação em tal aspecto. É ir contra essa graça de Deus, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Aí veja só, do versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Veja, se tiver dúvida ou alguma coisa que queiram acrescentar, interrompam. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, porque Deus não deixou que fossem as tuas obras que te salvassem. Para que ninguém se glorie, porque seria uma mentira. Qual é a obra que vai salvar um homem? E quem poderia salvar? Ninguém poderia se salvar por alguma coisa que em si existisse. Porque Lúcifer, né, Satanás, quando era apenas um anjo de luz, ele não se manteve puro. Sendo puro, ele não se manteve puro. Aí vem Adão e Eva, sendo também puros, não se mantiveram puros. Se os que não conseguiram, os que eram puros, não conseguiram se manter puros, como vamos entender que os impuros vão conseguir ser puros? Não tem como. Então, ele deixa bem claro, é pela graça. Não pelas obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Veja, nós somos feituras de quem? De Deus, não é? Nós somos feitura, criados à imagem e semelhança e tudo, mas ele restaurou essa imagem e semelhança. Criados em Cristo Jesus, então você foi recriado. Para quê? Para as boas obras. Então, se você dizer eu sou crente e não ter boas obras, é a mesma coisa você dizer que não foi criado, recriado em Cristo Jesus. Porque quem foi criado em Cristo Jesus vai ter boas obras, porque ele foi criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, anteriormente, antes de existir qualquer coisa, Deus já tinha preparado para que andássemos nelas. Veja, até isso. Mas eu hoje tenho obras depois que eu estou em Cristo. Amém, é verdade, irmão. Mas não se glorie também não, porque essas obras foram Deus que te deram. Ele preparou elas, antes de qualquer coisa existir. Foi de antemão. Então nós precisamos ter humildade, simplicidade e aceitar a palavra de Cristo como ela nos orienta. Agora, é possível amarmos a Deus de toda a alma? Sim, nós amamos de toda a alma. É lógico que às vezes a gente se distrai com as coisas desse mundo, as tentações, aí vem a nossa própria carne, vem o mundo e o diabo, o tempo todo, para nos distrair, para fazer a gente se apegar com o que é temporal,
com o que é medíocre, e a gente começa às vezes a se esquecer de quem nós somos. E aí você é um príncipe comendo com os porcos. É o filho pródigo, né? O pai poderoso lá, dono de terras, um rei praticamente, e o príncipe lá comendo coisas. Por quê? Porque ele foi distraído pela carne dele, a vaidade quis falar mais alto e ele se apartou do pai e foi lá e depois disse: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Os trabalhadores do meu pai estão melhor que eu vou voltar. Quem sabe se ele não me recebe como um escravo, como um trabalhador, não é? Eu vou estar no lucro. E a festa que o pai fez. Então é isso, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos. E nós só vamos entender quem nós somos se nós fizermos a leitura do que somos por dentro. É na alma que reside as provas de quem nós somos, tá certo? E aí, depois nós vamos dar continuidade nessa questão de amar ao Senhor de toda a alma. É na regeneração que está o amar ao Senhor de toda a alma. Então, sim, há uma mudança real, mas é renovação, não substituição. Deus não substitui a tua alma, Ele ressuscita a tua alma. É a mesma alma. Ele regenera a tua alma. Não foi você sumiu e agora tem outra alma. Não. Ele regenerou a tua alma e agora o Espírito Santo habita no meio do povo. Tá certo? Do povo dele. Alguma dúvida, pergunta, questionamentos? Então vamos orar ao nosso Deus agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pedir a Eliane que nos conduza a Deus em oração. Amém, Deus. Amém. 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 Amém, Senhor. Pronto, irmãos. O estudo está encerrado. Agora é o momento ágape. Vamos fazer nosso lanchinho e conversar.